paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos para o nosso momento tão importante do dia, ouvir a palavra de Deus, pois através dela subimos a nossa barra de fé e nos conectamos a Deus, tendo assim uma comunhão poderosa com Ele. Amém? Hoje nós vamos falar sobre liberdade e consequência na vida, ou seja, sobre o livre-arbítrio. Essa bênção que Deus nos dá para que possamos escrever uma linda história de vida para a honra e glória dEle. Mas antes eu te peço aquele carinho em se inscrever aqui no canal, me ajudando a continuar com esse trabalho, a compartilhar para juntos levarmos essa mensagem a outros irmãos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Muito bem, vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu comecei a refletir onde estaria a liberdade, do livre-arbítrio, em decidir o que queremos nesse texto, pois a palavra ordenou nos passa uma informação de ordem, de ação, de comando. Porém, nós sabemos que essa palavra também é utilizada para dizer que algo está organizado, em ordem, como mostra o dicionário. E depois eu continuei buscando no dicionário também um antônimo dessa palavra que diz falta de ordem, confusão, desarranjo, desalinho, desorganização, ou seja, desordem. E para fundamentar essa minha interpretação, eu busquei alguns versículos que mostram claramente que sim, nós somos dotados do livre-arbítrio. São eles. Primeiro, Romano 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Mais um, 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Entende? Nos três está mostrando que nós temos sim esse livre-arbítrio, que nós podemos fazer, mas que nem tudo é para ser feito porque não convém, porque não é lícito, porque não vai fazer bem para a nossa vida. E quando eu cheguei nesse último versículo, me veio à cabeça uma instituição que é atacada constantemente para que seja criada a desordem em todas as áreas da vida do ser humano, que é a família. Quando pegamos em Gênesis a escolha errada que Adão e Eva fizeram e, por consequência, atingiram toda a humanidade, e comparamos com os dias atuais, vemos que estamos fazendo a mesma coisa. As nossas escolhas atingem diretamente a nossa família. Isso na microvisão. Porém, se olharmos na macrovisão, entenderemos o quanto isso está atingindo toda a humanidade. A sociedade vem se deteriorando numa velocidade impressionante. Quando marido e esposa fazem escolhas erradas, acontece um desequilíbrio total na família. Ou seja, duas pessoas, Adão e Eva hoje, eu e a minha esposa, você e o seu cônjuge, quando a gente faz uma escolha errada, a gente vai atingir quem? A família toda. A família vai começar a atingir os seus pares, se é namorado, namorada, se é o marido, a esposa dos nossos filhos, os amigos, a escola, começa uma reação em cadeia, justamente fazendo com que todos acabam sentindo isso, às vezes até só na microvisão, às vezes é uma questão de um amiguinho que percebe que o outro não está bem, mas afeta, isso vai deteriorando, entende? Por que isso acontece? Por exemplo, dentro do casamento, quando o id sobrepõe o ego, passamos a viver de maneira mais primitiva e perdemos com facilidade a cerimônia, passamos a brigar facilmente com quem a gente ama, perdemos a cerimônia. Um chega para lá, um sai daqui, eu não aguento mais isso, ninguém tem cerimônia para tratar com quem ama. O id sobrepõe o ego. Quando a soberba nos faz acreditar que somos melhores e que estamos sempre certos, nos colocando numa posição superior, e por isso muitas vezes não assumimos o nosso erro e nem nos desculpamos, ou quando a impaciência nos cega, deixamos de ter empatia pelo outro, passamos a ver as características do outro como defeitos. Quando a mentira se torna uma forma de resolver as ações, as nossas ações, já não temos mais um nível de moral alinhado, a nossa relação, por quê? Porque tudo pode ser arranjado com mais uma mentirinha. As pessoas acham que uma mentirinha resolve o problema. Uma vez que aquela mentira foi jogada na relação, vai ter uma consequência, mas não tem problema quanto uma outra, e por isso dizem que para cada mentira precisa falar mais de 10 para tentar consertar, ou seja, é infinito.
O caminho da mentira é infinito, porque a mentira pertence ao adversário, não pertence a Deus. É para estragar, para roubar, matar e destruir, ponto. Né? Tudo isso, como eu falei, gera um desequilíbrio em todos da família, pois ninguém gosta de conviver com brigas e com inseguranças que são geradas por elas. Isso afeta diretamente as principais áreas que sustentam o ser humano e faz com que com que eles não consigam ter êxito nos seus projetos. Né? Ou seja, esse desequilíbrio ele vai afetando. Eu dei os exemplos primeiro ali da escola, do namorado, do marido, da professora, dos amiguinhos. Agora eu vou passar para um outro lado de desequilíbrio, que justamente tudo isso vai levando. Por exemplo, afeta a saúde. Perdemos o apetite, consequentemente, baixamos a imunidade, gerando assim uma chance maior com enfermidades, que levam a gastos e faltas no trabalho, né? Gasto com farmácia e faltas no trabalho. Precisamos faltar, isso vai gerando ali uma insegurança em relação ao nosso trabalho também. Afeta o sono, que por consequência afeta o desempenho no trabalho de novo, colocando em risco o sustento da família. Ou seja, a área financeira e de quebra a saúde novamente, porque se a gente não dorme, a gente acaba tendo uma saúde mais fragilizada, né? Afeta os planos de carreira, por exemplo, tirando o foco de qualquer plano em andamento, ou desejo de começar um novo projeto pela falta de estímulo, né? Tirando o tempo de conquistas do casal para crescer e dar maior conforto à família num todo. Esse desequilíbrio, né, do livre-arbítrio mal utilizado vai afetando tudo, é uma reação em cadeia. Quando a gente começa a fazer as coisas erradas, a gente começa a ter consequências negativas, sabe? Isso é fato, isso não é maldição e nem bênção, isso é consequência daquilo que nós plantamos. Aquilo que nós plantamos, a gente vai colher. Isso é bíblico, a gente vai colher. Tem a época do plantio e tem a época do colheita, você não tem jeito. Está plantando coisa errada, vai colher coisa errada, sabe? Afeta o emocional da gente. Com tudo isso acontecendo, fica impossível manter o emocional equilibrado. E junto cresce cada vez mais a distância do casal, esfriando a energia dele, o que afeta diretamente os filhos, né? Por verem seus pais distantes e novamente o financeiro e a saúde. É uma reação em cadeia que não para. Não tem jeito, as áreas estão conectadas. Não tem como você crescer na vida, crescer, ser próspero, seja qual for a tua área, se você não entender que todas as áreas estão interligadas. Se uma área sobe, as outras não vão subir. Existem pelo menos 5 principais áreas que sustentam a vida de um ser humano. E eu estou falando justamente sobre elas aqui. Quer ver mais uma? A área espiritual. Uma vez que todas as demais áreas estão em desordem, em alguns casos a pessoa começa a duvidar da presença de Deus na sua vida, esquecendo o livre-arbítrio que recebeu. Está tudo tão ruim que a pessoa começa a falar: Deus não está lembrando de mim, Deus não está me ajudando, será que Deus existe? Será que Deus me ama? Você está entendendo? Isso é o que acontece. Livre-arbítrio é isso, qual a pessoa fez uso segundo a sua visão na hora de errar. A pessoa pega esse livre-arbítrio, faz dentro do que ele imagina, né? Na hora de errar ele faz o que quer, e na hora de sofrer as consequências, ele prefere duvidar do amor e dos cuidados de Deus. Ou seja, se afasta da casa do Senhor, se afasta do corpo de Cristo, se afasta da comunhão com Deus. E aí, eu não deixei essa área por último à toa, porque a grande verdade é que é uma reação que começa lá em cima. Vem passando por todas as áreas. Quando chega na área espiritual, que você se afasta de Deus, aí o adversário brinca. Aí ele vai fazer um parquinho e você vai ser a primeira a ser convidada. Você está entendendo? O primeiro a ser convidado. E aí acabou. Aí a chave de ouro, entendeu? Mas aí você fala assim: mas Teran, como se administra as consequências dos nossos erros? Eu vou falar para você que é muito simples, tá? Erramos, Deus nos ensina exatamente assim. Com Deus, joelhinho no chão e o coração rasgado reconhecendo o erro. Sim, porque nessa hora o que vale é o coração verdadeiro e não as palavras vazias do arrependimento. Você concorda comigo? Deus nos vê pelo coração, não é pelo que a gente fala. Porque muitas vezes a gente fala até o que a gente pensa que acredita, uma coisa até negativa, pelo momento em que nós estamos, por uma quebra emocional, por um momento de baixa autoestima, a gente fala alguma coisa negativa em relação à nossa vida. Deus está vendo e Deus nos escuta, porque Ele sabe que o nosso coração é construtor. A nossa mente pode estar sendo uma mente de destruir aquilo que a gente está construindo, mas o nosso coração é um construtor. Ele percebe isso. Então, o que vale com Deus é um coração rasgado. Não adianta ficar contando historinha. Deus não quer nem ouvir. Dá trabalho para Ele.
entendeu? E com o nosso cônjuge, como é que a gente faz? Jogando limpo, expondo o arrependimento, porém, ainda mais a compreensão do erro cometido. Você vai entender por quê, né? Além de deixar claro que irá buscar se desenvolver para que esse tipo de acontecimento não se repita. Por quê? Porque, afinal, reconhecer o erro e não buscar a solução de nada vai adiantar. Ou seja, você tem que jogar limpo, ó, tô arrependido pra caraca, fiz besteira, mas é o seguinte, eu tenho que corrigir isso aí, eu reconheço. Eu não reconheço só que eu errei, você tá triste, eu tô vendo isso, eu não vou mais fazer isso com você. Eu reconheço que o que eu estou fazendo da minha vida tá errado, eu já reconheci, eu já vi, eu já enxerguei que esse tipo de coisa não pode continuar. Então eu vou te pedir perdão aqui agora, estou jogando limpo com você, estou rasgando meu coração com você. No meu caso, vou falar com a minha esposa, mas é a partir de hoje não só isso. Isso aqui é só para entregar a você um coração arrependido de verdade. Mas a partir de hoje a minha mente vai trabalhar para isso não acontecer mais. Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa que confiou o seu verdadeiro amor, o seu amor, ela necessita da sua verdade. Sabe, da verdade do próximo, do comprometimento do próximo. A pessoa tem que se comprometer, não basta só dizer eu te amo e levar a vida a Deus dará. A pessoa que entrega parte da sua vida para outra pessoa, ela quer ver comprometimento, ela quer ver que está ombro a ombro, ela quer ver que as pessoas estão andando juntas, que a coisa vai para frente, que a gente está conquistando o terreno. Senão não adianta, senão o jogo fica desigual e a coisa não acontece, entendeu? Ou você joga para ganhar, ou então os dois vão perder tempo, pois uma hora a casa vai cair. Ou no futuro vocês vão se entender e conseguir até ter um relacionamento estável, porém pagando um preço alto pelo tempo perdido. Você está entendendo? Não vale a pena. Rasga e corre atrás. A vida, ela tem uma direção só, é para Deus. E nessa direção, os ensinamentos são um só. A verdade, o amor, o perdão, a construção de uma vida digna. É lá, não tem jeito. Vamos ver o que está dizendo aqui em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você está entendendo? Exatamente isso, tem que rasgar o coração e mostrar o que está lá dentro. É lá dentro que está a verdade. Da boca para fora, a boca está pertinho do cérebro, certo? Então isso aqui não adianta. Aqui a gente fala ali, às vezes, algumas pessoas usam isso para poder se safar, mas o coração, ele é verdadeiro. Entende? Nós somos assim quando amamos. Nos assuntos relacionados à paixão e ao prazer, nós vemos o corpo, sentimos o cheiro e tocamos a pele. Porém, nos assuntos relacionados à sobrevivência da relação, nós vemos o coração. Por essa razão, não adianta ir com palavras vazias se quiser salvar o seu casamento. Tem que ir na sinceridade, tem que ir com o coração rasgado, pois é mais fácil perdoar um erro sincero do que uma mentira qualquer dita para sanar as consequências de um erro, ainda que pequeno. Você está entendendo? A mentira tem um tamanho só. E aonde ela está, a verdade jamais estará. É melhor você falar, errei, quero consertar, do que falar uma mentirinha. Isso só vai esconder o teu erro até a mentira aparecer. Quando a mentira aparecer, filho, esquece. Todo o passado vira uma dúvida só. E aí, para consertar relacionamento assim, eu vou te falar, não vou nem falar. Entendeu? Então aprenda com seus erros e, se possível, aprenda com os erros do próximo para evitar passar por eles. Seja sensível à vida e ela vai te ensinar a ser um mestre. Confie em Deus e coloca na frente de todas as suas escolhas e decisões e verás que tudo já deu certo. Coloca Deus na frente que tudo já deu certo. Você está entendendo? Vai por mim. Essa é a grande verdade da vida. Ele é o mestre, ele, sabe, é o criador, ele é teu pai, é meu pai, é a pessoa que nos criou e nos deu um manual para viver. E além do manual, nos deu o sangue do seu filho para nos comprar. Bota ele na frente, ele vai te explicar tudo direitinho, vai te abençoar, vai te proteger, vai botar os anjos ao seu derredor e ninguém vai te encostar. Você pode ter certeza disso. Anda no caminho do Senhor. Deixa eu orar por vocês. Pai querido, Senhor meu Deus, eis-me aqui teu servo, Pai. Eis aqui o teu mordomo fiel, Jeová. Aquele que te procura todos os dias. Te procura, Senhor, para fazer a sua vontade, para atender o seu pedido, para atender a sua ordenança, Senhor. Te procura para interceder pelos irmãos que estão aqui ouvindo essa mensagem nesse momento.
pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia por eles, por mim também, Jeová. Nós estamos te procurando, nós estamos aqui na internet justamente te buscando, Pai, te buscando nas igrejas, porque nós temos sede do Teu Espírito Santo. Nós temos sede do Pai que és Tu, meu Deus. Pai, nesse momento eu quero interceder pelos meus irmãos, dizer que cada dia que passa eles crescem mais, Senhor. Nós sabemos que nós erramos, andamos em pecado, Pai, mas nós buscamos sempre a forma de corrigir isso, porque nós queremos fazer aquilo que alegra os Teus olhos, Senhor. Tenha piedade de nós. Nós entendemos que o Seu livre-arbítrio é algo que vem para nos abençoar, para nos dar a capacidade de sermos construtores de uma vida linda e assim construirmos também outras vidas que estão nos vendo na rua, porque mais vale, Senhor, o nosso exemplo, as nossas atitudes do que as nossas palavras. As nossas palavras, pregar a Sua palavra, né? Pregar a Sua palavra, a Bíblia, pregar o Evangelho de Cristo é uma ordenança Sua e é o suficiente para ganhar as almas. Mas quando a gente coloca isso junto com as atitudes que nós temos como cristão, atitudes de uma pessoa reta, Senhor, aí fica inabalável, Senhor. E nós queremos isso. Nós queremos, através do livre-arbítrio, Senhor, buscar a melhor forma de se viver, buscar a forma mais honesta, mais sincera, para que a nossa comunhão com o Senhor seja sempre limpa, que o Senhor possa estar nos ouvindo e nos respondendo através dos seus anjos, Senhor. Eu creio nos meus irmãos que estão aqui te buscando todos os dias no meu canal, Senhor, nosso canal. É uma casa, isso aqui é uma casa, não é um canal. Isso aqui é uma casa de oração, isso aqui é uma casa da palavra de Deus. Isso aqui pode ser considerado uma igreja virtual, porque é assim que eu considero, Pai. É assim que eu respondo a Tua ordenança, Senhor, e é assim que eu vejo os meus irmãos que me procuram aqui. A cada visualização que eu vejo nesse canal, que é tão pequenininho, tão novo, a cada curtida, a cada comentário que eu vejo nas minhas redes sociais, eu vejo um coração brilhando na Tua direção, Jeová. Isso me enche de alegria. Isso me faz sentir a Tua presença cada vez mais, Pai. Então eu peço pelos meus irmãos, Pai, abençoa eles, Senhor, que eles tenham um dia maravilhoso, abençoado, protegido com os Teus anjos, que a cabeça deles, Pai, o coração deles sejam cada vez mais limpos, cada vez mais conectados ao Senhor, para que eles tenham uma vida de resultados maravilhosos, Pai, junto de suas famílias, que eles possam ser uma referência por onde passarem, como o Senhor fez com Jacó, com Abraão e com Isaac, lá em Israel, com a Sua promessa, que ela hoje seja cumprida na vida dos seus irmãos, aqui dos seus filhos, aqui também dos meus irmãos, Senhor. Que nós possamos levar para todas as nações aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, levar a Sua promessa, Senhor, e a salvação, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas hoje e sempre, porque nós somos dependentes da Tua presença e do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. É o que te pedimos. E te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. É isso, meus irmãos. Muito feliz com essa mensagem de hoje. Acho que eu me empolguei, acho que falei pra caramba, mas é porque quando o Espírito Santo toca, a gente fala mesmo, a gente coloca pra fora porque a gente quer. A gente não pode reter, a palavra de Deus não pode ser retida. Quando Ele te manda uma mensagem, você tem que passar pra frente na hora. Esse é o objetivo do cristão. Aqueles que são levantados por Deus, eles estão aqui para fazer outros levantarem. Então, fiquem na paz de Cristo e até a próxima mensagem. Compartilhem essa mensagem com quem vocês puderem, com todo mundo, porque as pessoas precisam ser salvas e somente através da palavra de Deus isso é possível, e nós somos os mordomos de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui para servir o Senhor e levar a palavra dele por todo o mundo. E uma mensagem dessa aqui é um pedacinho da palavra de Deus e ela pode corrigir profundamente uma vida, se assim ela chegar na pessoa. Deus já liberou a palavra, está aqui. Agora falta a gente levar. Fiquem na paz de Cristo. Eu amo todos de vocês.